Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência naquela série sobre as preferências do Lightroom. E vamos falar sobre a aba Edição Externa, que é a aba onde você controla como o Lightroom vai enviar arquivos não apenas para o Photoshop, mas também para outros programas. E se você está curtindo essa série de vídeos, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E deixa aí nos comentários também se existe algum outro tema do Lightroom que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal. Não esqueça também de dar o seu apoio visitando o nosso site no www.lightroombrasil.com.br para conhecer os nossos presets e pincéis do Lightroom Brasil. Então, vamos seguir em frente. Então vamos lá, pessoal. Eu estou com as preferências abertas aqui na aba Edição Externa. A aba Edição Externa ela começa falando especificamente do Photoshop, especificamente das configurações que o Lightroom vai utilizar para enviar imagens para o Photoshop. A primeira opção que eu tenho é formato de arquivo, onde eu posso escolher entre enviar uma imagem em TIFF ou enviar uma imagem em PSD. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar marcado aqui no canto, mas a grande questão aqui é que eu recomendo muito que você utilize a opção PSD, mesmo que o Lightroom diga aqui que o PSD pode ser menos eficiente. Eu digo isso porque a opção TIFF conta com um bug que perdura aí no Lightroom há muito tempo, que é o fato da compactação não funcionar. Não importa se eu coloco zip aqui ou coloco nada, a compactação não funciona. Isto faz com que todo arquivo zip fique gigante, fique um arquivo bem grande. E utilizando o PSD você não tem esse problema, porque ele compacta automaticamente o arquivo. Então seus arquivos PSD ficarão com um tamanho bastante menor do que os arquivos TIFF. Aí em espaço de cor, você vai escolher o espaço de cor que esse arquivo vai ser enviado para o Photoshop. De modo geral, como o nosso fluxo de trabalho vai para o Photoshop e volta para o Lightroom, o ideal é que a gente mantenha aí Profoto RGB, porque é o espaço de cor com uma gama maior de cores, com uma extensão maior de cores. E aí você garante que a imagem vai para o Photoshop com a maior gama de cores possível e retorne com essa mesma gama de cores, que inclusive é a gama de cores que é utilizada internamente pelo Lightroom dentro do módulo Revelação. Profundidade de bits eu posso escolher entre 16 e 8 bits. Aqui, no caso, só faria sentido você reduzir para 8 bits se o seu computador não conseguir lidar bem com 16, porque fica muito pesado as imagens ou algo do tipo. Mas, de modo geral, utilizando 16 bits, você também garante aí que a qualidade que essa imagem será enviada para o Photoshop e trazida de volta vai ser a melhor qualidade possível. E, finalmente, resolução. A resolução, no caso aqui do envio e da volta, é apenas um metadado que será registrado na sua imagem, porque a imagem PSD precisa ter um metadado de resolução. Se eu coloco aqui 240, 372, em termos de qualidade de imagem não fará diferença, porque a imagem vai ser enviada com a quantidade de pixels que ela tem no Lightroom originalmente. Isso não vai ser alterado. O que vai ser alterado é apenas o metadado de resolução. Então, particularmente, eu deixo o padrão que vem no Lightroom, que é 240, mas você pode aumentar para 300, reduzir para 72, que em termos de qualidade não fará diferença. Agora, na segunda seção, nós temos opções bastante parecidas, com uma diferença. Essa seção ela serve para enviar o meu arquivo para um outro programa que não o Photoshop. O Photoshop já vem aquela configuração básica ali, porque a Adobe aí já preparou o Lightroom para conversar com o Photoshop. Mas digamos que eu tenha algum outro programa, algum outro aplicativo que eu quero utilizar com as minhas imagens do Lightroom, e eu quero utilizar nesse formato. A imagem sai do Lightroom e vai para o outro programa, eu faço as alterações que eu quero, salvo lá no outro programa, e isso automaticamente retorna para o Lightroom para continuar meu fluxo de trabalho. Então, se eu tenho um programa para fazer HDR, ou eu tenho um programa que faz algum tipo de ajuste específico na minha imagem que eu não tenho no Lightroom, eu posso utilizar o editor externo adicional. E neste caso aqui, eu vou demonstrar para vocês utilizando um programa que eu uso, chamado 3D LUT Creator, que é um programa para criar color grading, para criar LUTs, aquelas lookup tables, que eu falo sempre que eu falo sobre perfis de Lightroom. Então, como é que eu começo aqui? Em aplicativo não tem nenhum especificado, porque eu não escolhi nenhum ainda.
eu vou clicar em escolher, e aí eu aponto o Lightroom para onde está o arquivo executável do programa que eu quero utilizar. No caso aqui, eu vou na pasta do 3D LUT Creator, clico aqui, escolho ele e já apareceu aqui como aplicativo selecionado. As outras opções são bastante similares ao que nós vimos lá no Photoshop. O formato de arquivo, no caso aqui, eu vou manter em TIFF. O espaço de cor eu vou manter em Profoto RGB, 16 bits por componente, a resolução e o arquivo zipado. Então, está tudo selecionado aqui. E aí, eu posso criar uma pré-definição. Para que eu crio a pré-definição? Para que eu não precise configurar isto sempre, caso eu tenha mais de um programa. Então, eu venho aqui, salvar as configurações atuais como nova pré-definição e vou chamar de 3D LUT Creator TIFF. Posso criar aqui e eu posso criar várias pré-definições dessa. Então, digamos que eu tenha outros programas que eu uso para interagir com o Lightroom. Eu posso ir adicionando eles aqui e criando uma pré-definição para cada um deles. Só finalizando rapidamente a nossa janela de preferências para mostrar como isso daqui funciona, eu ainda tenho aqui empilhar com original, que significa que sempre que eu fizer a duplicação de um arquivo, seja para enviar para o Photoshop ou seja para enviar para outro editor externo, este arquivo vai ser automaticamente empilhado com o meu arquivo original. E depois eu tenho aqui embaixo a nomeação de arquivos que foram editados externamente. Por padrão, o Lightroom mantém o mesmo nome de arquivo e simplesmente coloca um editar no final dele. Mas eu posso criar um novo padrão aqui, como eu faria lá na importação, ou eu faria na nomenclatura de arquivos. Eu posso mudar esse editar para um outro nome ou algo do tipo. Então eu tenho essa opção também. E como eu faço para utilizar o editor externo uma vez que eu tenha configurado ele lá nas preferências? É muito simples, é o mesmo processo que você faria para editar uma imagem no Photoshop. Clico com o botão direito, venho em Editar em, e agora você vai perceber que além do Photoshop, eu tenho aqui o preset, a pré-definição que eu criei lá nas preferências. Se eu tiver criado pré-definições para vários programas ou para formatos de arquivos diferentes, eu vou ter toda a lista de pré-definições aqui. Nesse caso, vou criar em 3D LUT Creator TIFF, que foi a que nós criamos agora. Ele vai me dar as opções de como eu quero abrir. Como é um arquivo DNG, a opção é apenas editar uma cópia com os ajustes do Lightroom. Se fosse um TIFF ou um JPEG, eu teria a opção de editar uma cópia e editar o original também. Clico em editar, ele vai duplicar o arquivo e vai abrir o 3D LUT Creator. Então, eu posso fazer a edição que eu quiser aqui no programa, utilizar todos os recursos do programa normalmente. Vou mexer aqui um pouco só na tonalidade do azul. Eu vou alterar um pouquinho a tonalidade da pele. Vou reduzir um pouquinho a saturação da pele. E vou aumentar um pouco a saturação dos azuis aqui. Eu posso ir lá na curva também e fazer um leve efeito mate aqui. Então, agora eu simplesmente salvo a imagem. Venho aqui em File, no caso do 3D LUT Creator, Save Image, e digo que eu quero sobrescrever sim. Em alguns programas, basta você fechar o programa e ele vai perguntar se você quer salvar a imagem. A imagem salva, eu posso voltar no Lightroom e está aqui a imagem que eu acabei de editar. Ó. A imagem original, a imagem editada. E como você pode ver, ele empilhou as duas imagens como nós selecionamos lá nas preferências. Então, esse é um jeito muito bacana de eu utilizar recursos de outros programas sem que eu precise sair do fluxo de trabalho do Lightroom. Eu levo essa imagem para o outro programa, não apenas o Photoshop, faço os ajustes que eu quero, trago de volta para o Lightroom e ela segue no meu fluxo de exportação, de organização e tudo mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça então de deixar aquele like e se inscrever aí no canal. Em breve, teremos a continuação dessa série sobre as preferências do Lightroom. Por enquanto, fica aquele grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.